que entra o juiz nessa coisa toda? Esse juiz não pode ser alguém alijado de toda essa discussão. Ele não deve ser o principal protagonista da produção da prova, por aqueles problemas que nós apontamos, né, a partir da doutrina do Franco Cordeiro, mas, em alguma medida, ele tendo o poder de decidir e querendo nós todos que este juiz não atue de maneira arbitrária, o melhor modelo de participação do juiz e das partes no contexto da produção da prova é promover um diálogo entre todos, inclusive para potencializar a contraditória e ampla defesa. Eu acho que o contraditório e ampla defesa, eles podem ser potencializados mais, evidentemente, com um diálogo com o juiz na produção da prova testemunhal. Não o juiz como principal protagonista, mas como um ator secundário que, ao final, deve dizer o que entendeu. Se não for o caso de formular perguntas para um esclarecimento, eu apostaria até numa ideia de que o juiz, ao final da inquirição da testemunha, fizesse ele um resumo público do que ele entendeu da fala da testemunha, permitindo novas intervenções, inclusive ali no presente da audiência. Porque é no presente da audiência que o processo decisório não raras vezes se forma. E aqui é muito interessante de observar etimologicamente o significado da palavra decisão. Decisão vem de cisão, que é corte, e de, que é fora. Então, quando eu decido, é como se eu cortasse fora o elo comunicativo que eu tenho com as partes. É como se eu dissesse assim, pode parar, já entendi. Não preciso mais de você. Eu já decidi. Isso fica muito visível quando nós vamos acompanhar julgamentos nos tribunais. Porque nos tribunais, os desembargadores já chegam com o voto pronto. Aí eles dão a palavra para o advogado fazer a sustentação oral, porque tem que assegurar a garantia da ampla defesa naquela sessão. Mas é muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil que ele mude quando ele já colocou o voto no papel e distribuiu para os colegas, inclusive, com a intervenção do advogado. Só se for uma coisa assim que realmente chame muito a atenção dele, que de fato seja muito dísparo e que ele não tinha percebido, para dizer, bom, eu vou então pensar melhor e estou tirando de mesa esse caso. Então. Mas de regra, o que ele vai dizer? Bom, eu agradeço as palavras do advogado, muito importantes, mas o meu voto já está pronto, já estava decidido. Né? No julgamento do mensalão, me lembro que tinha ministros que dormiram durante a fala dos advogados. Né? Lembra dessa cena? Não? Foi fotografado, filmado, tudo, né? Ministros dormiam, o advogado lá sustentando oralmente estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele já sabia o que ele tinha decidido do caso. Ele só tinha que dar aquela formalizada, aí vão dar a formalizada aí na ampla defesa, mas deixa que eu já entendi tudo aqui. Então, eu estou me lembrando aqui de uma passagem do Carnelucci, muito claro, como é próprio do Carnelucci, né? Carnelucci, num determinado momento, ele diz assim, o que as partes devem fazer no contexto da produção da prova é atrasar o processo decisório do juiz. Atrasar o processo decisório do juiz significa dizer, mantenha esse cara atento ao que está acontecendo. Bom, se eu apostar as minhas fichas todas na inércia, é muito mais difícil de saber se ele está atento ou não está atento ao que eu estou falando, né? Porque na inércia ele já não pode falar nunca, então ele não vai falar de qualquer jeito e eu não sei a qual foi o momento que ele tomou alguma decisão. Se ele necessariamente tiver que falar alguma coisa, pronto, aí abre-se finalmente um acesso ao que vai à cabeça do juiz, permitindo novas intervenções minhas, que talvez façam finalmente mudar aquela forma dele entender o caso. Então, se ele tinha construído aqueles chamados, aspas, quadros mentais paranoicos, de que fala o Cordeiro, ou aqueles aspas, de novo, no que eu parafraseei, quadros mentais parafásicos, que é uma má compreensão da fala, é através do diálogo e da intersubjetividade que, quem sabe, eu consiga promover no juiz, de novo, parafraseando o Cordeiro, um quadro mental metanóico, que é a mudança na forma dele entender o caso. E aí sim, neutralizar aquele possível quadro mental paranoico. É com o diálogo que nós vamos conseguir mudar, eventualmente, um quadro mental paranoico. Não é com silêncio e com a inércia.